Olá, viva você! Gratidão pela companhia na jornada Sevex. Hoje, já caminhando para o final do capítulo 1, damos o quinto passo desta etapa que resgata um dos princípios mais antigos e poderosos do desenvolvimento humano, o conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo antes de iniciar os estudos de oratória é fundamental, pois a comunicação humana não é apenas um conjunto de técnicas mecânicas de dicção ou de postura. Ela é a expressão direta da sua estrutura mental e emocional. Tentar dominar técnicas avançadas de oratória sem antes mapear o funcionamento da própria mente é como tentar construir uma casa sobre a areia. O resultado será sempre um discurso engessado, focado no medo do julgamento e refém da ansiedade. A importância de conhecer a si mesmo já era ressaltada nos tempos da Grécia clássica e liga-nos ao aforisma "Conhece-te a ti mesmo", milenar recomendação para quem deseja trilhar o caminho que leva ao desenvolvimento pessoal, familiar e profissional. Esculpido no pórtico do templo do deus Apolo, em Delfos, na Grécia, e aqui mencionada em sua forma redundante, a recomendação é objeto dos estudos que ora faremos para entender o significado do aforisma, tanto no período socrático quanto nos tempos modernos. O significado do aforisma pode ser interpretado de várias maneiras, mas geralmente é entendido como um convite à introspecção e ao autoconhecimento. Para Sócrates, a sabedoria verdadeira começa com a compreensão de si mesmo, reconhecer suas próprias limitações, ignorância e também as forças e virtudes. A autoria do aforisma, atribuída a diversas personalidades, é incerta e, ao contrário do propagado, não é uma criação do filósofo Sócrates, mas com ele guarda uma relação direta, pois é ele quem lhe dá visibilidade em face da reação que teve diante de uma revelação vinda do oráculo de Delfos, o templo do deus Apolo. Para os atenienses, o deus arqueiro, o deus solar, o deus dos sonhos, o deus das previsões. No oráculo, as pessoas buscavam junto aos deuses as profecias sobre suas vidas e seus projetos, a fim de que pudessem melhor orientar as ações ao executá-los. Essas previsões eram transmitidas aos mortais pelas sacerdotisas, lá no oráculo, e sob o alumbramento dos incensos. A história conta que Querofonte, amigo de Sócrates, em visita ao templo de Apolo, indagou a sacerdotisa Pítia se existia em Atenas alguém mais sábio que o filósofo.
A revelação do oráculo foi categórica. Ninguém era mais sábio que Sócrates. Ao receber a notícia, Sócrates entrou em profunda inquietude. Ele não se via como um sábio, mas como um eterno amante da verdade. Sem audácia para desacreditar os deuses, mas intrigado com a profecia, ele decidiu investigar o sentido daquela declaração. Com o desejo de entender a anunciação vinda do oráculo, saiu então pelas ruas de Atenas questionando os políticos, questionando poetas, questionando artesãos, aqueles que eram os homens tidos como os mais instruídos da época, sobre os temas vitais como justiça, virtude, honestidade. A conclusão foi avassaladora. As respostas daqueles que se diziam sábios nada tinham de conceituais. Descabidas e impertinentes ao propósito de aclarar as profecias dos deuses, elas apenas ostentavam uma falsa sabedoria, limitadas a opiniões superficiais, preconceitos e palpites corriqueiros. Isso leva o filósofo a compreender o sentido até então cifrado da mensagem do oráculo. Ou seja, a revelação feita a Querofonte fundava-se no fato dele, Sócrates, possuir um autoconhecimento capaz de levá-lo a admitir a própria ignorância. Essa consciência era o ponto de partida indispensável para a busca da verdade que ele já vinha fazendo através do seu método dialético, a maiêutica. E isso era exatamente o que o tornava mais sábio em relação aos demais. A partir daí desenvolve-se a filosofia socrática, na qual se ancora a ideia de que o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, seria a base para se buscar todos os outros conhecimentos do mundo, escoimados de preconceitos, presunções e distorções. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates e que nos deixou como legado a famosa obra retórica, que vai dar sustentabilidade durante a nossa jornada, também deixa entrever em seus escritos o valor que atribuía a essa prática ao dizer que a verdadeira oratória assenta-se no autoconhecimento. Com estas palavras, Aristóteles está a dizer que também a oratória assenta-se no aforisma conhece-te a ti mesmo. Separa os gregos. O autoconhecimento era um diálogo filosófico voltado para a ética e a moral. Na era contemporânea, ele ganhou uma dimensão científica, pragmática e profunda. O autoconhecimento moderno advém da investigação reflexiva sobre nossas características, sobre nossas emoções, sobre nossos padrões de comportamentos e crenças limitantes ou empoderadoras. Para o comunicador contemporâneo, ir além da filosofia é uma questão de alta performance.
Além dos fundamentos da psicologia e das ciências comportamentais, o orador de excelência deve dominar o autoconhecimento sob a ótica da neurociência e da programação neurolinguística. No mundo moderno, o convite ao autoconhecimento exige que você compreenda não apenas o que você sabe, mas como a sua mente e o seu cérebro operam sob pressão. Ao longo da jornada CEVEX, você irá compreender sua engenharia mental, ou seja, como seu cérebro processa o medo, ansiedade e a esquiva. Por que você procrastina a preparação de um discurso ou trava diante do julgamento alheio? Você encontrará respostas para entender a origem das emoções. Por exemplo, como o cortisol e a adrenalina alteram sua fisiologia, seu ritmo cardíaco, sua respiração, seu tom de voz. E também como você pode melhor assumir o controle do seu estado de presença. Você irá entender melhor o impacto no interlocutor, como os seus filtros internos moldam a sua linguagem corporal e a sua linguagem verbal, determinando a conexão genuína com a sua audiência. O verdadeiro autoconhecimento não nos afasta do mundo exterior. Ele nos prepara para dominá-lo. Ao mapear o seu mundo interior, você deixa de ser refém do piloto automático neurológico e assume o leme da sua própria presença. Na modernidade, manter um foco abrangente sobre o autoconhecimento continua sendo essencial para o desenvolvimento de nossas habilidades. Deve ser alvo do processo investigativo saber o quanto sabemos em relação às mais variadas áreas do conhecimento humano, especialmente aquelas afetas às nossas necessidades laborais, interacionais e comunicacionais. De outro modo, a introspecção no mundo contemporâneo vai muito além do diálogo filosófico. O enfoque da reflexão moderna deve voltar-se fortemente para o indivíduo em si mesmo, com o intuito de permitir uma melhor compreensão do seu modo de pensar, do seu modo de agir, do seu sentir, compreender a própria mente, o que se passa em seu íntimo. Informado por princípios científicos, esse novo modelo do conhece-te a ti mesmo encontra apoio nas descobertas e observações da psicologia e da psicanálise, em terapias cognitivas e comportamentais e ainda em práticas de autoajuda. Para além disso, a neurociência e a programação neurolinguística surgem como aliadas valiosas para quem deseja uma compreensão mais profunda acerca dos processos internos que influenciam os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Vale dizer, uma investigação valiosa para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Aos sapiens modernos, recomenda-se a busca de novos e diferentes saberes. Desta feita,
não visitando apenas o arcabouço do conhecimento exterior, mas sim sobre o conhecimento que tem ou deve ter de si mesmo, como, por exemplo, saber como funciona o seu cérebro, saber como funciona sua mente e sua fisiologia. Saber, por exemplo, por que você procrastina ou desiste facilmente de um projeto? Qual é a importância da disciplina para o sucesso? Qual é a importância de entender a origem das emoções e suas influências sobre nossas ações e comportamentos? E, finalmente, como tudo isso influencia você e seu interlocutor no processo comunicacional. O autoconhecimento, como extraímos de sua conceituação, envolve uma investigação sobre as características, interesses, emoções, motivações, comportamentos e formas de agir da pessoa, e ainda a forma de interagir com os outros. Nesse processo, o estudo da neurociência é de grande valia, porque mostra como percebemos o mundo, sensorial e emocionalmente, como ocorrem nossas reações internas e, sobretudo, como podemos agir para ter o controle das próprias emoções. Vivendo num mundo cada vez mais dinâmico e desafiador, encontramos na neurociência um meio seguro de analisar, entender e administrar melhor nossos comportamentos, na busca de uma convivência harmônica no âmbito familiar, social, acadêmico ou profissional. Pelas mesmas razões e de igual modo, mostra-se extremamente valiosa para a compreensão dos estudos e práticas relacionadas com a comunicação verbal e com a expressão corporal que você encontra em todas as apostilas CEVEX. Chegamos ao fim do nosso encontro de hoje e, ao mesmo tempo, chegamos ao início de sua real transformação no processo comunicacional. Lembre-se sempre, o convite impresso no Templo de Apolo e imortalizado por Sócrates não era um conselho teórico para o passado, é um imperativo biológico e comportamental para o seu presente. Quem não tem coragem de olhar para dentro, de decifrar o próprio cérebro e governar a própria fisiologia, será para sempre refém do medo, da validação externa e do piloto automático. Você não precisa vestir um personagem para falar em público. Você precisa apenas remover as camadas de ruído que escondem a sua verdadeira autoridade. A partir de hoje, ao encarar uma plateia, uma reunião ou uma câmera, não busque fora o controle que só pode nascer dentro de si. Domine os seus filtros, assuma o comando do seu estado emocional e lembre-se, a maior ferramenta da sua oratória não é o microfone, é a sua consciência. Conheça-se, domine-se e o mundo escutará a sua voz. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Grande abraço, gratidão sempre.